Uma expedição vai à Amazônia para fazer a gravação de um documentário. Chegando lá, eles acabam se encontrando com seres sobrenaturais, criaturas que só deveriam existir na mitologia brasileira. Me interessou? Pois essa é a história que você vai ter em Natureza Humana, de Dan Falter. Salve galera! Hoje eu vou falar sobre a minha primeira obra mais longa, lançada lá em 2015. E por que eu resolvi falar dessa obra hoje? Porque você vai ter a chance de fazer a leitura dela. E de graça. Quer saber como? Continua nesse vídeo. Natureza Humana tem uma história bastante interessante, porque ela surgiu a partir de um concurso. A editora Draco, do meu amigo Eric, estava fazendo ali uma seleção para uma antologia de contos, onde a temática era o folclore brasileiro. Eu fui lá e escrevi o meu conto. Porém, meu conto ficou muito grande, ele estava excedendo o número máximo de palavras. Então, eu precisei fazer alguns cortes e mandar. O material acabou não sendo aceito. Realmente não estava muito bom, ele estava meio incompleto daquele jeito. E por quê? Porque ele precisava de mais espaço. E olhando para esse material, eu percebi isso. Eu percebi que tinha mais ali. Eu falei, bom, isso aqui não é um conto. Isso daqui é um livro. Mas isso daqui não é um livro de 300 páginas, uma trilogia. Isso daqui é uma história curtinha. Então eu fui lá, escrevi o resto da história e ela ficou com 45 páginas. Então é aquela obra que você consegue ler bem rapidinho. E essa história, como eu falei, é formada um grupo de profissionais que precisa ir até a Amazônia para fazer a filmagem desse documentário. O que eles querem mostrar? Eles querem mostrar as condições de trabalho das pessoas que estão ali, os seringueiros, os garimpeiros, o pessoal da madeireira, e também mostrar o quanto essas atividades são prejudiciais para a natureza. E quando eles chegam lá, eles acabam encontrando muito mais do que apenas trabalhadores, eles acabam encontrando criaturas sobrenaturais e morte. E quem será que está fazendo isso? Indígenas ali querendo retomar suas terras? Não, muito pior. Criaturas que só deveriam existir na ficção, só deveriam existir no folclore brasileiro. Como eu disse, você pode fazer a leitura desse livro de graça. Para isso, você só precisa participar do sorteio que está rolando aqui nesse canal durante o mês de fevereiro de 2021. Se esse canal chegar a 600 inscritos, o que já está bem perto, eu vou colocar Natureza Humana de graça para fazer um download lá na Amazon. Mas se você não quer esperar, eu vou deixar também o link aqui embaixo. Você pode entrar lá e garantir o seu. Quer saber como participar do sorteio? Link aqui embaixo ou nos cards aqui em cima. Natureza Humana é aquele tipo de história onde existe um grupo de personagens e um grupo bastante heterogêneo. Esse grupo é formado para fazer essa expedição e muitas dessas pessoas não se conhecem direito, se conhecem apenas de vista. Então, o legal dessa história é ver como se desenrolam as relações entre esses personagens. E quando você acrescenta o ingrediente de perigo, a coisa fica ainda muito mais interessante, já que quando o perigo aparece, a pessoa mostra a sua verdadeira face. Se você já assistiu Alien, o Oitavo Passageiro, você sabe do que eu estou falando. E como essa história não é muito comprida, eu não vou poder dar muitos detalhes sobre ela, senão eu vou entrar nos spoilers. Então o que eu decidi fazer é contar para vocês um pouquinho sobre cada personagem. Assim você tem a chance de torcer para fulano se ferrar ou para ciclano se salvar. E começando pelo Raul. O Raul é o dono da produtora que está fazendo esse documentário, ou seja, ele é o cara do dinheiro. E claro que o interesse principal dele é conseguir que esse documentário seja feito. Afinal, ele precisa obter lucro, ele está colocando o dinheiro dele para pagar os custos de viagem, para pagar as pessoas, então ele precisa que a coisa seja feita e seja bem feita. Porém, o Raul tem aí um interesse secundário. Ele é um cara extremamente mulherengo. Então, se tiver uma mulher por perto, ele vai estar dando em cima. Só que ele não é um cara lá muito bonito e ele também não tem um grande traquejo. Ou seja, ele é um péssimo conquistador. Ele acaba apelando para a única coisa que ele tem, que é o dinheiro. Junto com o Raul está a Dirce. A Dirce é uma mulher de meia idade, uma advogada que já conhece o Raul de outros trabalhos. Ela é responsável por organizar toda a papelada desse grupo. Afinal, levar esse monte de pessoas para a Amazônia, entrevistar pessoas lá, tudo isso gera um monte de documentação e ela precisa evitar que esse documentário acabe dando prejuízo depois por causa de algum processo. A Dirce também
já conhece bem o Raul e sabe o quanto ele dá em cima de todo mundo. Ela inclusive é um dos grandes objetivos nunca alcançados dele, já que ele sempre deu em cima dela, mas ela nunca deu trela para ele. Ela é uma mulher bastante reservada. Quando ela não está lá no seu canto trabalhando, ela está fumando um cigarro. Como eles não conhecem a Amazônia, eles precisam de um guia. E esse é o papel do Zeca. O Zeca é um acreano da Gema. E foi isso mesmo que você ouviu. Acreano. Que outro livro você já leu que tem aí um personagem nascido no Acre? Natureza Humana tem. O Zeca é um cara baixinho, bastante atarracado, que não tira um boné da cabeça e que tem aquele tipo de comportamento que acaba deixando quem está em volta meio irritado. De vez em quando ele até consegue ser simpático, mas na maioria das vezes ele é aquele cara que você não vê a hora de se livrar dele. Porém o Zeca é o famoso mal necessário. Ele é o único que conhece o caminho, ele é o único que tem relação com os locais, então o grupo precisa dele. Em toda viagem tem aquela pessoa que está ali a contragosto. E nesse caso aqui é o Jorge. O Jorge é um cara de meia idade, um cinegrafista que adorava o seu trabalho. Ele trabalhava numa emissora de TV e ele fazia aquele trabalhinho bacana ali das 8 às 5, de noite ele podia voltar para sua esposa e suas filhas. Porém, ele perdeu o emprego e agora ele precisa aceitar qualquer coisa para conseguir uma grana. É por isso que ele acaba entrando nessa expedição. E o Jorge ele está ali e ele não vê a hora de acabar isso logo para poder voltar. Até por isso, ele vai acabar se sujeitando a fazer coisas que não seriam da profissão dele. Ele é cinegrafista, ele deveria ficar filmando, mas ele não se importa em ser motorista, em carregar as malas e até mesmo em fazer o trabalho de outras pessoas. Se o Jorge precisa fazer o trabalho de outras pessoas, é porque todo grupo sempre tem um preguiçoso, e esse daqui é o Badu. O Badu é um rapaz bastante jovem, totalmente responsável, que queria estar mesmo numa festa tomando umas, mas ele precisa estar ali porque ele é o técnico do grupo, ele é o cara que cuida do som, ele é o cara que cuida dos equipamentos, e ele também deveria ser o cara que carrega as caixas. Porém, como eu já disse, ele é bastante preguiçoso e sempre que possível ele vai dar uma fugida do trabalho. Outra característica não muito boa do Badu é que ele é um cara bastante ganancioso. Nosso grupo termina com a Fabiola. A Fabiola é uma jovem repórter recém-formada e que está com aquele sonho na cabeça. Ela acha que ela vai chegar à âncora de TV um dia, ou talvez ela consiga, mas ela precisa passar por todos os perrengues da profissão primeiro. E o perrengue reservado para ela aqui é bem complicado. A Fabiola é aquela moça que passou a vida toda num ambiente urbano, ali no ar-condicionado, passando o creminho no rosto. E agora ela precisa estar lá no meio do mato, com aquele monte de gente olhando para ela como se ela fosse um pedaço de carne, e no meio dos mosquitos, e claro, esquece o ar-condicionado. Apesar de tudo isso, a Fabiola tem esse objetivo na vida e ela não vai medir esforços para chegar onde ela precisa. E claro, ela vai usar aquela que é no momento a sua grande arma, a sua juventude e a sua beleza. Agora você imagina ela e o Raul nesse mesmo grupo, o que é que pode acontecer? Bom, e agora que você já viu um pouquinho mais sobre os personagens de Natureza Humana, eu quero que você imagine por que alguém atacaria esse grupo. Eles foram ali até a Amazônia para dar uma xeretada, entrevistar essa galera. Será que alguém não quer que esse documentário seja feito? Será que é por isso que eles foram atacados? Se eles são atacados por alguma criatura sobrenatural, quais serão os objetivos dessa criatura? Bom, eu não vou contar para isso, você vai ter que fazer a leitura de Natureza Humana. E claro, lembrando novamente, você tem 2 jeitos de fazer isso. O primeiro é indo lá na Amazon e garantindo o seu, link aqui embaixo. O segundo é participando do nosso sorteio. Assim, você pode ler esse livro na faixa. E se você já leu Natureza Humana, deixa aqui embaixo o que você achou. É muito importante para mim, claro, saber a opinião dos leitores sobre as minhas obras. Assim, nas próximas eu consigo fazer um trabalhinho mais legal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem.